Você já se perguntou por que Jesus usava parábolas para ensinar? E qual é o verdadeiro significado dessas histórias aparentemente simples? No vídeo de hoje, vamos explorar Marcos 4 e descobrir as lições poderosas escondidas nas parábolas de Jesus. Prepare-se para ver a palavra de Deus com novos olhos. Vamos começar com uma oração. Querido Deus, pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine enquanto estudamos as parábolas de Jesus. Ajude-nos a compreender profundamente as verdades escondidas em Suas palavras e a aplicá-las em nossas vidas. Abençoa todos os nossos seguidores, trazendo entendimento e sabedoria. Em nome de Jesus, amém. O verso para memorizar desta semana está em Marcos capítulo 4, versos 24 e 25. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos as lições da escola sabatina através dos comentários de Ellen White. Hoje começamos uma nova semana com um tema fascinante, as parábolas de Jesus, conforme encontradas em Marcos 4. Jesus usava parábolas para ensinar verdades espirituais profundas de uma maneira que pudesse ser compreendida por todos. Mas essas histórias têm camadas de significado que merecem nossa atenção. Vamos mergulhar nesse tema e descobrir o que Jesus quer nos ensinar através dessas parábolas. O que é uma parábola? É uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Em Marcos 4, encontramos várias parábolas, começando com a do semeador. Jesus descreve um agricultor que saiu a semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, outras em solo pedregoso, outras em espinhos e algumas em terra boa, produzindo uma colheita abundante. Esta parábola ilustra como a palavra de Deus é recebida de maneiras diferentes por diferentes corações. Jesus explica a seus discípulos que as parábolas são uma forma de revelar os mistérios do reino de Deus a quem tem ouvidos para ouvir, mas também de ocultar essas verdades daqueles cujos corações estão endurecidos. Veja Marcos 4, 10 a 12. Em seguida, temos a parábola do crescimento da semente, em Marcos 4, 26 a 29. Aqui, Jesus compara o reino de Deus a um homem que lança sementes na terra. Ele dorme e acorda, e a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Esta parábola enfatiza a natureza misteriosa e inevitável do crescimento do reino de Deus. Por fim, a parábola do grão de mostarda, em Marcos 4, versos 30 a 32. Ela nos mostra que, embora o reino de Deus comece pequeno como uma semente de mostarda, ele cresce para se tornar maior do que todas as hortaliças, proporcionando abrigo às aves do céu. Esta parábola nos ensina sobre o poder transformador do reino de Deus, que cresce e se expande além das nossas expectativas. Após esse breve resumo do capítulo 4 de Marcos, vamos aos comentários de Ellen White. Hoje é sábado 20 de julho. Por seu próprio e sábio desígnio, o Senhor encobre verdades espirituais em figuras e símbolos. Mediante o uso de figuras de linguagem, era muitas vezes dada a seus acusadores e inimigos a mais franca e eficaz repreensão, sem que pudessem achar em suas palavras algo para o condenar. Em parábolas e comparações, ele encontrou o melhor método para comunicar verdades divinas. Em linguagem simples, usando figuras e ilustrações tiradas do mundo natural, ele apresentava a verdade espiritual
a seus ouvintes e expunha princípios preciosos que se teriam apagado da memória deles, sem quase deixar vestígio, se ele não houvesse relacionado suas palavras com emocionantes cenas da vida, experiência ou natureza. Despertava, assim, o interesse deles, suscitava perguntas e, quando havia captado completamente a atenção deles, inculcava firmemente neles o testemunho da verdade. Conseguia, desse modo, causar tal impressão sobre o coração que, mais tarde, quando seus ouvintes olhavam para aquilo com que ele havia relacionado seu ensino, podiam recordar as palavras do Divino Mestre. Fundamentos da Educação Cristã, página 236. Tão ampla era a visão que Jesus tinha da verdade e tão extensos os seus ensinamentos que cada aspecto da natureza foi utilizado para ilustrar verdades. As cenas sobre as quais os olhos descansam cotidianamente foram todas relacionadas com alguma verdade espiritual, de modo que a natureza está revestida das parábolas do Mestre. Na primeira parte do seu ministério, Cristo falava ao povo com palavras tão simples que todos os seus ouvintes podiam compreender as verdades que os tornariam sábios para a salvação. Mas, em muitos corações, a verdade não se enraizava e logo foi tirada. Ele dizia: por isso falo com eles por meio de parábolas, porque, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Mateus 13, 13, 15, Parábolas de Jesus, página 8. Cristo também tinha verdades para apresentar, as quais o povo não estava preparado para aceitar, nem mesmo compreender. Esse é outro motivo pelo qual ele lhes ensinava por parábolas, relacionando seu ensino com cenas da vida, da experiência ou da natureza, assegurava a atenção e impressionava os corações. Mais tarde, ao olharem os elementos que lhe haviam ilustrado os ensinos, viriam à lembrança deles as palavras do Divino Mestre. O significado dos ensinos do Salvador foi desdobrado cada vez mais às mentes que estavam abertas para o Espírito Santo. Mistérios eram esclarecidos e aquilo que tinha sido difícil compreender se tornava evidente. Jesus procurava um caminho para cada coração, usando várias ilustrações, não só expunha a verdade em seus diversos aspectos, mas apelava também para os diferentes ouvintes. Despertava-lhes o interesse pelos quadros tirados do ambiente da vida diária. Ninguém que escutasse o Salvador podia sentir-se negligenciado nem esquecido. O mais humilde e pecador ouvia em seus ensinos uma voz a lhe falar com compaixão e ternura. Parábolas de Jesus, página 8. Para concluir a lição de hoje, as parábolas de Jesus em Marcos 4 nos oferecem uma visão profunda de como o reino de Deus opera em nosso mundo e em nossas vidas. Elas nos desafiam a examinar nossos corações, a confiar no crescimento misterioso do reino e a reconhecer o potencial transformador de até mesmo os menores começos. Que possamos permitir que essas verdades penetrem em nossos corações e transformem nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Que Deus abençoe a todos nessa nova semana. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.